É entendeu? legal, até vou aproveitar isso, porque hoje em dia o marketing digital teve uma evolução tão grande e é importantíssimo, né? Eu tô usando técnicas de marketing digital quando criei esse podcast. É normal, não sou contra, pelo amor de Deus. Sou responsável pelo marketing, pela empresa lá, pela Athena Security também. Então, tanto que, né, foi a ideia de criar esse canal que a gente patrocina hoje. E, assim, o marketing digital é excepcional, é essencial. E fica muito voltado à questão do empreendedorismo com esse discurso do marketing digital, né? Hoje está muito correlacionado, né? Parece que você não consegue empreender se você não souber mexer em Instagram. E não necessariamente, obviamente que é uma ferramenta incrível, o marketing digital é uma ferramenta incrível, mas também não precisa ser obrigatoriamente lançamentos, né? Hoje tudo é lançamento, tudo é lançamento. Porque o Érico Rocha fez, outros caras fizeram, todo mundo fez e todo mundo tá indo no mesmo barco. Existe a técnica de 7 dígitos em 7 dias, mas existe a técnica do um Inbound pouquinho no marketing. mês, um pouquinho no outro mês, um pouquinho no outro mês, e daqui um ano, quando for o lançamento, você já ter conseguido 7 dígitos também. No ano que vem, mais 7, ou dobro de 7. Tem a metodologia normal de crescimento de um empreendedor. E hoje não tá muito. O pessoal não tá muito iludido só com essa questão de marketing digital. E esquece das técnicas básicas, que é o padrão que toda empresa lá de crescer degrauzinho por degrauzinho. Com certeza. E muitas vezes iludido por histórias, porque o próprio Érico Rocha, ele até conta, mas não valoriza tanto e as pessoas não prestam atenção. Quanto que ele fez com as histórias lá dos imóveis, lá dos leilões de imóveis, nem lembro como é que chama, foram anos trabalhando com marketing, com outras técnicas, aprendendo muita coisa para ir chegar na oportunidade da fórmula de lançamento, naquele formato, é um tempo, entende? Não tem milagre, não é da noite para o dia você vai conseguir. E eu acho que o mais importante das pessoas entenderem é que negócio é igual construção de um prédio. Se você não fizer a fundação, o prédio cai. Se não construir com uma base sólida, o prédio cai. Então, é muito importante que você entenda, o marketing digital, ele é um pilar, mas ele não é a base. A base é a entrega. Você quer ver um exemplo bem concreto, que saindo um pouco do marketing digital, mas indo para o mundo da internet? Uma vez entrevistei o dono da Wine.com, um dos maiores vendedores de vinho online no Brasil. Legal. E aí, na entrevista, ele falou: as pessoas acham que o nosso negócio é o site, mas ninguém tendo o nosso warehouse estrategicamente implementado numa cidade no meio do Brasil, que tem um bom hub de transporte, de logística, tanto aéreo quanto terrestre, com facilidade para estar em qualquer lugar. Todo o desenvolvimento das embalagens para a gente garantir que o vinho chegue na casa do cliente com qualidade. Então, quando você começa a olhar como era parruda essa estrutura que essa empresa... Então, ela está tendo sucesso, não é à toa. Não é só porque ela fez a internet, o marketing digital bem feito. Mas é porque ela tem uma estrutura, porque está cheio de gente que faz todo um trabalho digital e depois não dá conta de entregar o que promete, entendeu? Então, o negócio, você tem que olhar ele como um todo. E o que vai garantir o sucesso do negócio é uma base sólida. Na minha opinião, o negócio você tem que olhar em 3 pilares. Você vai olhar na venda, no marketing, claro que é um pilar importante, empresa sem venda está morta. Você tem que olhar nas pessoas, porque uma empresa de uma pessoa só é muito difícil ela realmente crescer e ter grandes resultados. Então, saber contratar, saber treinar, manter essas pessoas, gerenciar, liderar essas pessoas. E você tem também a parte administrativa financeira. Se você não souber controlar os negócios, recentemente eu até fiz um vídeo nas redes sociais falando sobre gestão financeira, né? Você quer ganhar dinheiro com a sua empresa? Você precisa gastar menos do que o que você fatura. E você tem que ter os controles financeiros para garantir que você vai chegar nisso. Se você não cuidar dessas 3 áreas da sua empresa, você nada e morre na praia.
Sim. Então, é isso que vai garantir a sustentabilidade. Só o marketing digital é um pedacinho da parte das vendas, não é o todo das vendas. Então, você acha que você sustenta um negócio por um pedaço de um desse tripé, você vai perceber, você mantém um banco em pé com um pé só? Não, vai Impossível. cair. Né? Você precisa, no Sim. mínimo, 3 pés para manter um banco em pé. Você imagina marketing digital que é um pedaço de um pé, não é nem o pé inteiro. Então, Não, então, a grande sacada do marketing é ser escalonável, né? Que é o que o marketing digital traz, que é o que porque tem vários agora, né? As técnicas de lançamento trabalham muito bem isso, né? Isso é bem interessante, que é justamente o quê? Você conseguir chegar num público gigantesco, ou às vezes conseguir fazer um formato de um produto que seja vendido online, que você consiga fazer um número de venda muito grande com menos esforço, mas sem a estrutura que você falou não adianta nada. Então assim, né, até dando spoiler do fórmula de lançamento, que eu não precisei fazer o curso para saber, mas ele ensina, né, daí é a diferença de você pagar o curso, eu acho, ele deve entrar em todos esses tópicos e tal, e não ficar só naquela ilusão, daquela propaganda de que você vai ficar rico rápido, mas é justamente o que? Eles normalmente, o que eles acabam fazendo mais lançamento? Vendas de curso, porque você consegue fazer às vezes um e-book, alguma coisa do tipo, que aí, né, não precisa ter interação, participação sua, eles conseguem escalonar e vender para um monte de gente que o cara vai ter acesso ao conteúdo. Às vezes dentro desse conteúdo já tem uns vídeos prontos, então o mesmo vídeo, milhões de pessoas assistem, então facilita. Mas criar esses conteúdos no nível de qualidade que vale a pena pagar e que as pessoas vão recomendar e que vai trazer o destaque para o negócio realmente atingir milhões de pessoas e você ficar rico disso, tem que ser um conteúdo muito bom. Então tem que ser muito bem feito, com várias técnicas, técnicas de comercial, técnicas de venda, técnicas de fala, técnicas de filmagem, e você sabe o técnicas que de eu acho marketing. que é o mais importante? Tem 2 pilares fundamentais nos conteúdos de cursos, e eu faço conteúdo online, Imagina, eu é já verdade, tive né? cursos online, então eu sei. Agora, o que as pessoas esquecem é que primeiro, você tem que ter uma metodologia que gere resultado. Porque entre a pessoa assistir um vídeo e ela colocar em prática aquilo que ela assistiu no vídeo, tem uma distância enorme. Por isso que se você não tiver uma metodologia que é fácil, que a pessoa consiga assistir o vídeo, pôr na prática e ter resultado, você está morto. E além de uma metodologia, você tem que ter didática. O que é didática? Aí vem meu lado de professora, né? Sim. Didática é saber ensinar. Porque se você. Não adianta ter uma metodologia maravilhosa, mas se você. Todo mundo aqui já teve um professor ruim. Aquele professor que o cara até era um gênio, entendia tudo, mas não ensinava nada. Isso é uma pessoa que não tem didática. Uhum. E no curso online é a mesma coisa. E tem muita gente que sai, é muito bom de venda, então vende uma história, mas não tem metodologia nenhuma e não tem didática nenhuma. As pessoas compram o curso, não fazem o curso, não tem resultado. Você vende um tour, você vende 2, na terceira você já está morrendo de fome, porque as pessoas param de falar e de indicar o Sim. seu trabalho porque não deu o resultado. Então, e para ter essa boa metodologia e ter essa didática, provavelmente a pessoa é especialista naquele assunto, né? Então, se é um nutricionista, se é um educador físico, se é um bailarino, sei lá, qualquer coisa, né? Que hoje em dia tem tudo aí de curso digital. O cara teria que ser muito bom para poder realmente criar esse conteúdo com qualidade que faça sentido, que as pessoas, né, absorvam e consigam implementar na prática. E aí a questão do marketing digital é o escalonável, mas esse cara, ele seria um ótimo empreendedor, às vezes montar uma clínica nutricionista, montar um salão de dança, e às vezes fica tão focado, às vezes o marketing não é necessariamente a melhor opção. Só que todo mundo tá falando que você acaba indo nessa onda. Mas pode dar resultado para alguns, outros, às vezes montar a clínica seria muito mais interessante. Vai do perfil de cada um, né? Das habilidades de cada um. Exatamente, falou tudo. Por isso que você fala, eu fiz a fórmula de lançamento do Érico Rocha e eu tive um resultado a partir disso. Recuperei meu investimento no curso, tive muito aprendizado, mas ele não é
todo mundo. Ele não é para todo mundo. É muito difícil você conseguir, primeiro, assistir todos os vídeos, porque é um volume de informação gigantesco. E segundo, conseguir colocar aquilo em prática. E você sabe, nós estamos aqui nesse podcast. Quantas pessoas tem aqui por trás para esse podcast estar aqui no ar? Tá certo? Felipe está nos acompanhando aqui na técnica, o pessoal lá da agência que entrou em contato e já alinhou um monte de coisa comigo. Você tem o pessoal que fica monitorando as redes sociais para dar o ok lá nos comentários, para responder, para interagir. Então, quer dizer, você tem uma estrutura muito grande. Não pense você que com o negócio de uma pessoa só, você vai conseguir fazer tudo o que precisa para faturar o famoso 6 ou 7 em 7 dias. Não tem mágica, né? Foi outra coisa que você falou também, que né, eu guardei isso no coração aqui, porque é algo extremamente importante, né? A pessoa ter ciência disso, não tem mágica. Então, se o lançamento deu super certo, é porque teve um trabalho muito bem feito por trás. Se continuou dando certo, porque teve um acompanhamento. Então, assim, às vezes você, para começar, para fazer em menor escala, você se arrisca sozinho e dá certo. Mas se você quiser continuar que aquilo der certo, você vai ter que se estruturar. Às vezes aquela estrutura não tá tão redonda, porque você teve uma ideia boa. Às vezes realmente a ideia foi muito boa, você foi muito criativo, é algo diferenciado no mercado que não tinha, foi inovador. Mas mesmo assim, o inovador, uma invenção, uma coisa, muito inteligente, muito genial ali, se você não estruturar, vai se perder. Aí, assim que começar a abrir pro mercado, vão te copiar, vão fazer mais bem feito, você perde tudo. Então tem que ter uma continuidade, essa estrutura é inevitável uma hora ou outra, né? Com certeza. Exato. Mas legal, aí até, né, voltando da questão da estrutura, entra muito as técnicas que você falou, né, e as 10 competências e tal. E eu achei prática dos comportamentos, porque são esses comportamentos, a grande diferença que o professor de Harvard percebeu entre a pessoa que tem sucesso e a que tem fracasso é o que e como elas fazem com os recursos que elas têm. Porque você pega empreendedores como Silvio Santos, ele não tinha recurso nenhum. Ele era um camelô. E aí o que faz a diferença é com aqueles poucos recursos que ele tinha, ele conseguiu construir algo maior com valor e foi crescendo ao longo da vida dele. Por isso que comportamento é uma coisa tão importante. Às vezes tem muita gente que é muito inteligente, né? Sabe tudo em termos de informação, de técnica, metodologia, conhece tudo, mas não tem ação e essa pessoa não tem resultado. Então, e é esse que eu vi que, por isso que essas competências abordam os dois lados, né? Porque assim, metade dos itens que você falou, eu não vou lembrar de cabeça os 10, você tem uma memória muito boa, inclusive, mas todos, né, faz total sentido, né? Você consegue ter uma perspectiva do porquê que aquilo é importante. Porém, eu vi que metade deles vem muito de uma linha de gestão, de gestão de processos, de governança, coisas meio que padrões, até óbvias, por mais que muitas pessoas não fazem, mas assim, da mesma forma que você também se formado em administração, então vem de outras metodologias de administrações que são, né, clássicas, essenciais, que aí as próprias metodologias elas são muito semelhantes entre si, depois que você repara, né? Todas têm os mesmos princípios, só às vezes o formato que fala para ficar mais claro ou ter uma abordagem diferente são diferentes, mas o objetivo final às vezes é muito semelhante. Então, metade delas eu vi que entra numa linha que poderia ser um PDCA da vida, poderia ser uma análise smart, todas essas, né, metodologias que tem planejamento, monitoramento, análise de resultados, feedback, né? E aí é aquele ciclo que vai se autoalimentando e tal. Que assim, eu tô falando de uma forma especial, mas isso é essencial para qualquer gestão, né? Se você não faz isso, você não tá tendo gestão. Se você falha em um desses níveis, né? Se falha em um desses níveis, já vai dar errado, né? Realmente é o básico que serve para tudo, né? Desde o planejamento estratégico, para o planejamento operacional, para sua rotina de trabalho do dia a dia, você, né, sempre tá reavaliando isso e tal. Só que metade é disso e metade já vai numa veia bem pessoal de comportamento, né? Que eu acho que é você tomar iniciativa, né? Aí não é um processo, você não pode criar é muito difícil, né? Pelo menos, não sei. Você criar um processo na empresa que você tem que tomar iniciativa. Você pode até incentivar,
mas a iniciativa em si é uma coisa muito pessoal, né, de cada um. Então eu vi que essa metodologia, ela mescla essas duas questões de empreendedor no sentido de organizar o seu próprio negócio e mais o pessoal dele, é mais ou menos nessa linha? Na verdade, comportamento, ela é uma coisa pessoal. Porque aqui eu quero distinguir um pouco, isso eu acho que é uma diferença importante. Legal. Planejamento, que teoricamente, vamos dizer, você fala aí, é uma coisa, uma ferramenta técnica, ok? Certo. Só que o que é trabalhado nessa metodologia é o comportamento de planejamento que a pessoa tem que ter para usar a ferramenta técnica de planejamento, entendeu? Não. Então, Me explica. quando eu falo em comportamento, é assim. O que é? Vou trazer um exemplo. Legal. Dentro da competência, planejamento e monitoramento sistemático, um dos comportamentos é divide uma tarefa grande em pequenas tarefas, um passo a passo. Isso é um comportamento bem concreto, mas que tem que estar na cabeça da pessoa. Senão ela não vai acionar, usar a ferramenta do PDCA, usar os 5 Ws e 2 Hs. Isso tudo é ferramenta, mas o comportamento de querer fazer um planejamento, de saber como que eu crio processos que me ajudam a entregar meu produto no tempo, na hora, com o custo certo. Entende? Isso é a ação. Então, o que a gente trabalha é a parte pessoal. E quem tem desenvolvido o comportamento de planejamento tem facilidade para buscar a ferramenta e a técnica que eu preciso para praticar aquilo, entendeu? Entendi. Não, então, porque assim, agora eu entendi, né? Porque primeiro você fica muito numa visão de quando entra nesses tópicos em questões de você criar processos, né? Mas o processo existe para facilitar esse seu comportamento. Então, de eu meio que obrigar você a fazê-lo. Na verdade, você tem que ter Não o deixa de ser um comportamento para usar a técnica. Se eu não sinto necessidade de ter uma visão de longo prazo na minha empresa, eu não me preocupo em escrever o smart de como a minha empresa vai estar daqui a 10 anos. Sim. Entendeu? Não, então, porque... Então, o que a gente trabalha é o comportamento. Você entender como é importante ter uma visão de longo prazo, ter uma meta com forte significado pessoal muito clara, ter a meta de curto prazo mensurável, que quando eu somo os passos, eu sei que a longo prazo eu vou chegar onde eu quero, e assim por diante. Então, mas aí eu acho que é interessante que é coisas que podem ser aplicadas no seu pessoal e na empresa como um todo, né? Você pode ir mesclando disso, porque é um ensinamento que os dois lados, você pode buscar dos dois lados. Porque, por exemplo, a gente falou da questão do planejamento, de ferramenta, falou questão de monitoramento, etc. E você tá puxando isso pro comportamento. Isso é nítido que dá para fazer no comportamento, porque não é algo exclusivo do empreendedor, né? Eu acho que é algo para você ter uma gestão de organizar as coisas ou até para resolver problemas, né? Projetos pontuais, específicos. O que serve para um projeto de desenvolvimento de um produto novo, de um software, de montar um prédio, um projeto disso, e um projeto para resolver um problema pessoal seu. A lógica de resolutiva pode ser a mesma, né? Então, assim, qual que é o planejamento, qual que é o problema que eu preciso resolver? Qual que é o meu projeto de vida pessoal? Então, sei lá, eu tô solteiro há muito tempo, eu quero arranjar uma namorada. Então, qual que é o objetivo? Arranjar uma namorada. O que eu preciso fazer para lá? É simplesmente ir na primeira pessoa e falar, não, dividir em etapas que você falou. Pô, vou... pensar na questão, pô, quero ser atrativo fisicamente, vou melhorar meu cabelo e tal, vou ser uma pessoa de conteúdo, vou conseguir conversar coisas interessantes, vou ler mais. Então você cria um planejamento, aí obviamente que vai de acordo com o prazo que você está estipulando. Se for um prazo curto, você vai ter que tomar ações mais drásticas, etc. Vou começar a conversar com pessoas. Se eu ficar o dia inteiro em casa trancado no computador, vai ser mais difícil de eu conhecer pessoas novas. Então, tudo, né, dá pra você associar do pessoal pro macro e do macro pro pessoal. Então, acho que isso meio que serve dos dois lados, ou não? Na verdade, o que acontece é que quando a gente trabalha o comportamento da pessoa, ela começa a agir assim.
E quando eu coloco em prática a ação, eu começo a ter resultado. Agora, mais importante é que não é só sair fazendo qualquer coisa. Você tem que fazer do jeito certo. E o que o comportamento, esses 30 comportamentos nos mostram é qual é o jeito certo. Como escrever uma meta? O que uma meta tem que ter para ela realmente ser forte o suficiente para me levar para o lugar certo? Então, aí tem os detalhes que você precisa entender como fazer para isso gerar resultado. Então, nessa metodologia, ela é absolutamente de dentro da pessoa e ela reflete nas ações, consequentemente, ela vai ser, como ela é dirigida para o negócio, quando eu coloco meta para minha empresa, quando eu faço um planejamento para minha empresa, quando eu busco informação, quando eu aproveito as oportunidades, isso tudo vai gerando resultado concreto na empresa. Então, ela é de dentro para fora. Liderança é uma série de competências e comportamentos que você precisa desenvolver. Dentro dessas 10, que são as competências para o empreendedor ter sucesso, você tem a persuasão e rede de contatos.